Olá, vamos para a nossa leitura, diálogo sobre o Dharma, do meu mestre espiritual Chandramukha Swami, o despertar da consciência, onde podemos aqui indagar sobre como acelerar o avanço espiritual de uma pessoa, como podemos progredir nesse caminho espiritual, em vez de pensar em progredir apenas materialmente. Às vezes podemos pensar, nossa, essa filosofia sempre fala apenas de espiritual, de progredir espiritualmente, como se a gente tivesse no mundo espiritual, se é que existe mundo espiritual, né? Já que a gente está aqui nesse mundo material, como é que a gente vai viver aqui nesse mundo material sem poder ficar tão absorto neste mundo material? Primeiramente, você tem que pensar que você é uma alma. Pensar não, você tem que agir como uma alma dentro desse corpo material. Aí é onde está o que da questão. Você se sente uma alma ou você se sente um corpo? Você é esse corpo que chega ao fim, que está, no meu caso, já envelhecendo, daqui a pouco vai sair daqui, depois vai vir umas doenças, quizás eu possa ter uma saída melhor do que entrei aqui, neste mundo material. Então, acelerar esse avanço espiritual em consciência de Deus, consciência de Krishna, e praticar a yoga do amor a Deus, a yoga do Supremo, meditar em Deus, Dhyana Yoga, oferecer todas as ações a Deus, Karma Yoga, e buscar o entendimento das escrituras sagradas para que a gente saia dessa ignorância de dizer, não, eu sou isso aqui mesmo e acabou. Mas não é mesmo. Se Deus tivesse criado a gente para a gente ser isso aqui mesmo e acabou, Deus não seria onipotente. Deus não teria potências inconcebíveis. Ontem eu estava estudando os ensinamentos aqui da filosofia Bhaktivedanta, e lá, dentro das escrituras, né, Srila Prabhupada, nosso mestre maior da consciência de Krishna, ele diz assim que a gente quer entender Deus com esses olhos materiais. A gente quer entender Deus com essa especulação material que a gente não tem entendimento nem tem inteligência para tanto. E a gente quer entender Deus sem simplesmente abrir um livro e folhear sobre Deus. E aí, nesse processo, a gente fica dizendo, será que Deus existe? Né? Então, Srila Prabhupada diz que Deus, Krishna, a suprema personalidade de Deus na filosofia Bhaktivedanta, a yoga da devoção, ele quer que a gente o veja em toda parte, porque ele está em toda parte, ele está em mim, está em você que me vê agora, está em tudo, está em todos. E quando nós vamos caminhar na praia, como é o meu caso, faço exercício na praia, caminho quilômetros, a gente olha para o mar, para o oceano e observa as ondas, observa a cor do mar, que hoje estava particularmente verde esmeralda, e a gente diz, isso é Deus, isso é Krishna. Krishna está aqui nessa água do mar, Krishna está aqui nesse vento, nessa chuva que cai, nessas ondas que se formam. Krishna está em mim, eu estou caminhando, e ele está comigo caminhando também, fazendo o exercício aqui comigo. Então, a forma de como você deve ver Deus está aí na sua frente. Você não vê porque você não quer. E, ao mesmo tempo, você não indaga. Quem foi que criou este mundo? Quem foi que criou o Sol? O Sol não se atrasa um segundo sequer para nascer no momento de nascer e no momento de se pôr. As coisas funcionam perfeitamente de acordo com os critérios divinos, os critérios do Senhor Supremo. Então, aqui nesse acelerar, nesse progresso espiritual, nessa consciência espiritual, meu mestre espiritual, ele cita os Yoga Sutras, pérolas do yoga, de um sábio chamado Patanjali, que recomenda algumas práticas éticas e morais e valiosas, como yama, autodisciplina, niyama, observância. Então, eu preciso ter disciplina. Ok. Você tem disciplina? Eu preciso ter
observâncias na minha vida. Eu preciso observar ao meu redor e usar essa minha disciplina naquilo que eu observo. Yamas, autodisciplina e niyamas, observância. Para que eu harmonize. Para que isso? Para que eu harmonize o corpo, a mente e o espírito, ou a alma. Então, aqui o meu mestre espiritual explica que toda instrução pertinente existe para facilitar esse equilíbrio entre as responsabilidades materiais e a busca espiritual. Então, é uma equação. Espírito vem primeiro, matéria vem subordinada ao espírito. Eu penso, meu pensamento deve estar em Deus para que eu sinta Deus e para que eu haja em Deus. Mas a gente não está acostumado a fazer isso, nem a gente se lembra de fazer isso. Por isso que a gente não tem esse equilíbrio, não tem essa autodisciplina, não tem essa observância, não tem essa busca espiritual, não tem esse equilíbrio, essa harmonia entre o corpo, mente e alma. Então a gente tem que buscar essa. Muitas vezes eu escuto de algumas pessoas que conversam comigo, eu não tenho disciplina. Observe sua vida como está sem disciplina. Não precisa eu dizer nada, observe, olhe para você. Eu não quero cantar o mantra Hare Krishna porque eu não conheço o mantra Hare Krishna porque isso é indiano. Não, isso não é indiano. Deus não é indiano, Krishna não é indiano. Eu não sou brasileiro, eu sou uma alma. Um corpo brasileiro. Então, quando você vai buscando esse entendimento, esse progresso espiritual, esse avanço espiritual em consciência de Deus, você vai mudando essas crenças limitantes, esses paradigmas que não lhe levam para canto nenhum, a não ser para você ficar na ignorância. Então, quando eu realizo as minhas ações em estado de firmeza, em yoga a Deus, eu abandono o apego e permaneço igual no sucesso e no fracasso. Isso é um trecho de um verso, aliás, isso é um verso da Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 48. Realize suas ações estando firme em yoga. Ó Arjuna, abandonando o apego e permanecendo igual no sucesso e no fracasso. Primeiramente que a gente não abandona o apego, a gente é super, hiper, mega apegado. Aí vem o sofrimento. E a gente fica oscilando entre sucesso e fracasso, achando que isso é o que é o suprassumo do bônus, sono bônus das coisas materiais. E não é, isso é outra ilusão. Isso é falta de equanimidade na mente, porque sucesso e fracasso, eles passam, assim como o vento sopra, para aliviar o nosso calor. Daqui a pouco o vento sopra e a gente continua sentindo calor, e assim é. Porque são coisas, esse calor, esse vento, essa falta de equilíbrio são plataformas materiais. São plataformas de desequilíbrios mente, corpo e alma. Ou alma, mente, sentido e ação. Eu penso, logo sinto, logo ajo. Em que você age? Em desequilíbrio ou em equilíbrio? Não importa. A minha mente tem que estar equânime, entendendo que Deus vai mandar para mim tudo aquilo que eu preciso para evoluir. Quem cumpre com seus deveres, com devoção e sabedoria, age com desapego, integrando suas práticas espirituais na vida diária, conseguindo o grande feito de equilibrar as suas responsabilidades materiais com a busca espiritual profunda. Mas a gente consegue equilibrar as responsabilidades materiais com a busca espiritual profunda? De jeito nenhum. A gente fica logo, louquinho, quando começa a vir uma enxurrada de trabalho, e começa a vir uma enxurrada de pressão, e aí eu vou me lembrar de um bate-papo transcendental que eu tive com uma amiga que eu estudo, onde ela dizia que trabalha numa organização que é uma organização que adoece as pessoas. E eu respondi para ela, baseado nas escrituras védicas, Bhaktivedanta, que não é nenhuma instituição que adoece a gente. Nós já estamos doentes. Desde a hora que a gente cai aqui nesse plano material, a gente já vem doente para resolver as nossas mazelas, para resolver as nossas discrepâncias.
E a gente não resolve porque a gente fica com a cabeça emperrada, feita avestruz, debaixo, procurando coisas materiais, apegado à família, a valores, a isso, aquilo outro, e blá, 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 blá. Então, meu mestre diz que nós estamos contaminados e somos contaminadores, a não ser que eu resolva, de hoje por diante, que eu agora quero mudar a minha vida, e estou nesse corpo, e vivo nesse corpo, mas em consciência de Deus, colocando o número 1 na frente de milhões de zero, vai dar milhões, milhões, milhões de oportunidades. Se eu tenho vários zeros, e não tenho um, que é Deus na minha frente, desses zeros, na frente desses zeros, eu vou continuar sem nada. É que adianta um monte de zeros se eu não tenho um número 1, que é Deus na minha vida. Eu falei sobre isso quase ainda agora, na Bhagavad Gita, na plataforma da solidão. O equilíbrio fundamental para evitar que as responsabilidades diárias se tornem um fardo e para garantir que a busca espiritual não seja negligenciada, a pessoa deve executar seus deveres com desapego. Ai, meu Deus, eu tenho tanto trabalho. Ai, meu chefe está me pedindo isso, aquilo outro. Meu Deus, eu tenho esse projeto para fazer. E aí você fica apegado aos resultados. Quando uma pessoa executa seus deveres com desapego, ela não se deixa consumir pelo medo do fracasso ou pelo desejo de sucesso e consegue manter sua mente focada no propósito maior de sua existência, que é: eu sou uma alma linda, maravilhosa, neste corpo que Deus me deu, lindo e maravilhoso, e assim eu me desapego dessas discrepâncias relacionadas às plataformas materiais da minha vida. O cumprimento dos deveres se torna uma forma de serviço espiritual, onde cada ação, por mais simples que seja, é uma oportunidade de praticar a devoção. Então, aqui serve para as pessoas que vivem com suas mentes enterradas em seus trabalhos, se sentindo pressionada por todos os lados. Precisa empregar o serviço, o cumprir dos seus deveres como uma forma de serviço a Deus e uma oportunidade de praticar a devoção e dizer: Deus, eu ofereço esse meu trabalho ao Senhor todos os dias, desde a hora que eu assino o ponto e a hora que eu assino o ponto para ir para casa. Aí você verá a mudança. A velha questão do Dharma e a realização do eu, que é o Atma. Então, Dharma é a minha realização e o Atma é quem eu sou de verdade. Sem cumprir com a minha missão, com sua missão, ninguém pode compreender e realizar a sua verdadeira essência, que é o seu Atma, a sua alma eterna e distinta deste corpo físico e da sua mente. Quem realiza a alma passa a praticar sua missão sobre o impulso da natureza imortal da alma e não mais sobre a influência do condicionamento da matéria. Como é isso? Eu sou uma alma e eu estou aqui para cumprir o meu Dharma. Mas o meu Dharma não é o sucesso no meu trabalho. O meu Dharma é eu desenvolver a consciência de Deus. Esse é o Dharma, o Sanatana Dharma da alma. É o Dharma que eu tenho que recobrar a memória que eu esqueci de Deus. E eu caio aqui, neste mundo material, caí aqui, pluft, justamente por isso, por eu querer desfrutar da matéria. E eu caio aqui, ainda continuo apegado à matéria e a todas as coisas materiais. Como é que eu vou exercer o meu verdadeiro Dharma? Não vai. Por quê? Porque você está sob a influência do seu condicionamento material que você coloca na sua vida, dia e noite, noite e dia, na sua mente, no seu coração e nas suas atitudes. De qualquer modo, o cumprimento da sua missão chamada de Dharma é o agente que purifica a mente e o coração e conduz o indivíduo ao entendimento de sua verdadeira identidade espiritual. Então, quando eu purifico minha mente, que está suja, embaçada, de tantos apegos, de tantos pensar, sentir e agir em consciência material, quando eu vou entendendo que eu não sou essa consciência material, e sim uma alma eterna, cheia de conhecimentos para sair desse condicionamento material, eu vou me sentir bem-aventurada, eu vou sentir santocha, bem-aventurança, de cumprir o meu Dharma da minha alma, que é cumprir o que eu sou realmente. O que é que você é realmente? Aí você bota a mãozinha no seu coração e diz: eu sou uma alma neste corpo material e devo colocar Deus na minha
cacholinha aqui 24 horas por dia para pensar nele e nunca esquecer dele. Porque assim, quando a gente vai fazendo esse trabalho que seria um trabalho, digamos, devocional, sem relação com religião, mas sim a ciência da minha autorrealização. Se eu não me realizo em Deus, eu vou ficar condicionado à ilusão, à matéria, ao vazio e a todos os desequilíbrios que eu carrego na minha mente e no meu coração. Precisamos purificar a mente e o coração. E existe um remédio benéfico que é trazido dentro das escrituras védicas, Bhaktivedanta, a yoga da devoção a Deus, que é cantar o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí você vai ver a diferença se você praticar. Você vai purificar essa mente, esse coração, e você vai saber quem você é de verdade. Porque a gente não sabe quem a gente é. A gente pensa que é o nome que a gente tem e o corpo que a gente está. Com toda essa parafernália que a gente usa, esses acessórios, para que as pessoas elogiem que você está magra, você está bonita, você está cheirosa, você está, etc, etc. E a gente não é nada disso. Há, portanto, uma relação íntima entre o cumprimento da sua missão Dharma e a realização da alma, do verdadeiro eu. O eu aqui é chamado de Atma, ou seja, alma. Vamos ler a Bhagavad Gita como ele é, capítulo 3, verso 35. É dever de todo ser humano compreender sua posição constitucional em relação ao Supremo Senhor e agir em conformidade com isso. Compreender e agir em conformidade com isso. Quando isso é feito, ele se encontra em uma posição de liberação perfeita. Um ser humano deve adotar a ocupação que é prescrita para ele, o seu Dharma, seja em relação à sua condição particular de sua vida ou à natureza específica que ele possui. Ou seja, a minha missão, a minha condição de vida material que eu tenho no momento e a natureza da minha ação. Cada um age de acordo com sua prakriti, com a sua natureza, seguindo o seu dever específico, mesmo que de maneira imperfeita ele alcança a perfeição. Por quê? Porque você está seguindo o seu dever específico. Mas quando você não segue o seu dever específico, você segue vários deveres e prescrições materiais, você vai estar se embotando, se condicionando, sujando mais ainda sua mente e contaminando ainda mais seu coração. É só você observar ao seu redor que você vai entender melhor o que eu estou lendo no dia de hoje, relatando aqui da melhor forma possível. A perfeição não é o resultado de uma educação impecável, mas da fidelidade ao próprio caminho e ao seu propósito. Cumprindo o seu dever, a despeito de qualquer imperfeição, é a melhor maneira de alcançar gradualmente a perfeição. Como cada pessoa tem um papel, o seu Dharma, a desempenhar na vida, o esforço de seguir seu caminho com paciência, com sinceridade e dedicação é mais sensato do que buscar a perfeição imediata. Isso porque as falhas são inevitáveis e fazem parte, inclusive, do processo de crescimento do seu aprendizado. Desse modo, o progresso espiritual depende da persistência e do compromisso com o próprio dever. Se você persiste em consciência de Deus, e se você resiste e busca se melhorar cada dia um passo a mais, sabendo que você vai vir testes e mais testes de Maya, ilusão, que são as falhas inevitáveis que fazem parte do seu currículo material, mas você vai estar focada no seu processo de crescimento e aprendizado, usando a sua paciência, a sua sinceridade e a sua dedicação. Cumprindo seus deveres prescritos, alinhada à sua natureza e à condição específica de cada um, para alcançar a libertação desse mundo material. Isso é tão importante que, mesmo considerando a imperfeição na execução dos seus deveres, o esforço sincero nesse sentido conduzirá o indivíduo à sua purificação e à sua realização espiritual. Sem se apegar aos frutos das suas ações, a pessoa deve agir por uma questão de dever, pois se realizando seu dever sem apego, ela alcança o Supremo.
Quem adere seu próprio caminho, conforme desenhado pela sua natureza e pela sua posição particular, se vincula gradualmente a Deus, ao Supremo, e avança no caminho da autorrealização. Então, cumpra seu dever, mesmo que imperfeito. Mas dentro dessa imperfeição, dizer, eu não consigo ainda ser uma pessoa consciente de Deus o tempo todo, mas eu estou ouvindo Bhagavad Gita, eu estou estudando as escrituras sagradas, estou cantando o mantra Hare Krishna, isso dentro da filosofia Bhaktivedanta. Eu estou me esforçando para estar com pessoas que também se esforçam nesse sentido. Eu procuro estudar com pessoas que querem evolução. Então, por que eu vou temer que eu não vou progredir? Por que eu vou achar que eu não progrido? Então, isso é uma mera distração da sua mente, querendo que você se apegue aos frutos das suas ações, quando você deve entregar elas a Deus e relaxar, porque Deus saberá, no íntimo do seu coração, que tipo de pessoa está exercendo seu dharma, sua missão, e está na sua batalha diária para que ela cresça em consciência de Deus, em consciência de Cristo. Então, não se apegue aos frutos das suas atividades, porque isso é um empecilho no caminho espiritual. E aí o seu falso ego vai estar lhe bombardeando e vai querer levar você para os prazeres mundanos. E você diz, nananina, eu vou exercer meus deveres prescritos materiais e vou trabalhar minha consciência em Deus, minha consciência em Krishna, para que eu possa alcançá-lo. Mais cedo ou mais tarde, eu estarei neste caminho em busca desta autorrealização, que é a realização de quem eu sou, a autorrealização da alma em Deus. Essa é a nossa posição. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, terminando aqui a leitura do Dharma, diálogo sobre o Dharma e o despertar da sua consciência, para que você esteja conectada sempre em conexão, integração e comunicação com Deus. Gratidão.